Olá, colegas, tudo bem com vocês? Estou bem feliz de estar aqui podendo conversar um pouco com vocês sobre os mapas enigmísticos. Infelizmente não pude participar ao vivo, né, da aula por conta da minha demanda de trabalho, do meu horário, mas fiquei bem feliz com o convite da Profinilda de gravar esse vídeo para vocês, falando um pouquinho da experiência que eu tive durante o mestrado com essa metodologia. Vou tentar ser breve, porque eu sei que é bem diferente a conversa em um vídeo do que a gente podendo trocar, questionar, né? Mas depois, no final, eu vou deixar meu e-mail também à disposição de vocês, caso tenham dúvidas, certo? Vamos lá, então. Bom, essa metodologia, então, está ancorada no cotidiano, nesse cotidiano como um cenário de pesquisa, né? Os mapas rítmicos, eles são baseados na teoria de Pais, de uma pesquisa social do cotidiano. Então, vê potencialidades do inesperado, ou seja, é uma pesquisa que volta um olhar para o cotidiano, no meu caso, né, para o cotidiano, no caso da minha pesquisa, para o cotidiano escolar, para o cotidiano das professoras, e tem um esforço de decifrar o cotidiano, que inclui então uma análise das entrelinhas, uma interpretação cuidadosa e minuciosa das narrativas empíricas. Então é esse olhar para aquilo que a gente espera encontrar, mas também para aquilo que a gente não espera. É estar aberto para aquilo que surge, que emerge desse cotidiano, desse cenário de pesquisa. O mapa rítmico, então, ele foi desenvolvido no Seminário Especial Educação e Cotidiano, Pressupostos Teóricos e Metodológicos, em 2017, no PPG da UX, pelos pesquisadores José Machado Paes e Nilda Stecanella. Ele acompanha uma sociografia e uma entrevista reflexiva. Essa entrevista reflexiva é inspirada na conversação narrativa de Paes. Depois eu vou trazer cada uma dessas etapas e mostrar para vocês com mais detalhes. E esse mapa, ele precisa ser adaptado de acordo com o problema e os objetivos de cada pesquisa. Então, ele tem um formato, mas ele precisa ser adaptado de acordo com aquilo que a gente espera enxergar e escutar e aquilo que a gente se propõe na nossa pesquisa. Agora eu vou mostrar para vocês cada uma dessas etapas que eu falei antes. Então, a sociografia é onde o entrevistado, o interlocutor empírico, ele vai trazer os dados mais pontuais da vida dele, né? Como nome, idade, gênero, com quem mora, filhos, formação, se tem filhos, né? Quantos, formação profissional, tempo de atuação docente, o ano, a turma em que atua, a quantidade de horas semanais de atividade docente. E isso tudo, então, é adaptado conforme a necessidade do pesquisador. Esses que eu trouxe aqui para vocês foram o que eu utilizei na sociografia que eu construí das professoras que eu escutei. A questão aqui do nome como opcional, na sociografia ele é opcional, claro que depois no termo, enfim, né, de consentimento que os entrevistados vão assinar, eles vão ter que preencher os dados. Mas na minha pesquisa, por exemplo, eu optei por utilizar nomes fictícios para preservar a identidade das professoras. Isso é uma questão de cada, né, de cada pessoa, cada pesquisador e também da conversa que está sendo feita com esses interlocutores da proposta. Então, isso tudo vai modificando, né, de acordo com aquilo que cada um quer para sua pesquisa. Daqui a pouco, se eu estou pesquisando jovens, eu não vou perguntar o tempo de atuação, mas eu vou perguntar o ano em que ele está, ou quanto tempo ele está na mesma escola, enfim. Essas questões vão alterando. Aqui eu trouxe a figura, então, do mapa rítmico. Depois eu vou mostrar para vocês um mapa preenchido, que fica mais fácil, né, compreender como ele funciona. Aqui, esse mapa que eu trouxe, ele tá para os anos de 1991 a 2015, né? Que os anos a gente consegue enxergar ali embaixo nessa linha horizontal do mapa, né? E na linha vertical ali à esquerda, a gente tem os percentuais de satisfação de 0 a 100%. Porque nesse mapa,
né? A intenção é que o interlocutor empírico ele marque para cada ano da sua vida, ou no caso, como eu utilizei, para cada ano da sua carreira docente, um grau de satisfação. Aí ele vai fazer duas marcações. Com um tipo de caneta, ele vai marcar o seu grau de satisfação no percurso de vida e com outro tipo de caneta no percurso docente ou no percurso escolar, enfim. Porque justamente a intenção do mapa é que a gente possa fazer esses comparativos, essas observações a partir dessas marcações, quando essas linhas se cruzam ou se diferenciam muito. Mas isso tudo vai ficar um pouquinho mais claro mais adiante, que eu vou mostrar o mapa preenchido. Aqui é só para vocês verem a estrutura, que também vai se modificar de acordo com cada uma das pessoas que eu for escutar, né? Se a minha intenção, por exemplo, é falar sobre os anos de docência, para cada interlocutor eu vou mudar o mapa de acordo com os anos em que ele atuou. Então, desde, por exemplo, desde o início da carreira até o ano em que está sendo realizada a entrevista, por exemplo. E a terceira parte desse instrumento, então, é a entrevista reflexiva que acompanha o mapa. Essa entrevista ela tem que possuir um roteiro de perguntas abertas e flexíveis. E a gente precisa evitar a interrupção da narrativa. Então, essas perguntas elas vão servir para fomentar o diálogo com o entrevistado. Mas eu não posso ficar interrompendo a narrativa dele para fazer uma nova pergunta. Por isso que é importante, né, perguntar, né, fazer no termo a autorização de gravação, porque não é possível com essa metodologia que a gente vá anotando o que a pessoa vá falando, porque a intenção é justamente que seja uma conversa, que ele se sinta seguro e acolhido para falar aquilo que ele desejar falar, e que tu estejas escutando de fato, né? E não fazendo anotações o tempo inteiro, enfim. É importante que a gente tenha um caderninho para anotar uma outra coisa que a gente percebe de alguma postura, de alguma mudança de entonação ou algo assim, mas que a gente esteja ali disposto a escutar. E essas perguntas elas precisam ser abertas porque a gente vai ter um roteiro que nos direcione para aquilo que a gente pretende saber na nossa pesquisa, mas como a gente está lidando com esse cotidiano e com esse inesperado, nem sempre esse roteiro vai ser seguido à risca, porque outras questões mais importantes ou um pouquinho diferentes daquilo que a gente esperava vão surgir nessa narrativa e que vão redirecionar as nossas perguntas. Então, às vezes, uma pergunta que eu tinha botado no meu roteiro como a última pergunta, ela pode ser feita um pouco antes para algum outro, dependendo, né, da narrativa do entrevistado, ou ela acaba nem sendo feita explicitamente porque ele já falou sobre isso. Então, isso tudo a gente precisa estar atento no momento e também preparado, né? Por isso a importância também de fazer um pré-teste, né? De fazer um teste antes que a gente vai descartar também para entender como vai funcionar essa nossa postura enquanto estiver realizando essa entrevista reflexiva. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha pesquisa para poder mostrar o mapa e uns trechinhos da entrevista e também da análise mais pontuais, assim, para que vocês possam compreender. Então, para isso, achei necessário introduzir um pouquinho a minha pesquisa para que vocês entendam, né, o porquê daquelas perguntas, enfim. Então, bem brevemente, tá? Minha pesquisa Docência em Movimento, entre cruzamentos de percursos de vida e percursos docentes, o que acontece com as professoras. O meu problema de pesquisa, então, em que medida o grau de satisfação das professoras em relação aos seus próprios percursos docentes e de vida influencia os seus modos de atuação e intervenção pedagógica. Para isso, então, eu escutei 10 professoras, todas pedagogas, então professoras de anos iniciais do Fundamental, da Rede Pública de Caxias do Sul, e cada professora construiu o seu mapa a partir do seu ano de ingresso na carreira docente até o ano em que a pesquisa foi realizada. Então, os mapas, eles têm anos de início, né, diferentes. De término, são todos em 2019, que foi quando eu realizei a pesquisa.
mas de início depende do ano em que cada professora começou a atuar. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Um exemplo da sociografia das professoras que eu realizei. Depois de apresentar cada uma das professoras e dos seus mapas, então, na dissertação, eu fiz no final uma síntese dessa sociografia delas, em que contém o nome, esse nome fictício, né? A idade das professoras, a formação, como nesse caso todas são pedagogas, eu só especifiquei quem tinha alguma especialização ou somente o curso de pedagogia, a rede de ensino, então rede municipal de ensino ou rede estadual de ensino, e o ano, né, ou a função que está desempenhando em 2019. Então, algumas professoras em apoio pedagógico, com segundo e terceiro ano, primeiro e quinto ano, educação infantil, quarto ano, coordenação pedagógica, vice-direção. Enfim, eu tinha essa variação, apesar de ser todas as professoras que já tinham atuado em algum momento em sala de aula com os anos iniciais, né? Mesmo essas que no momento da entrevista não estivessem atuando. O ano de ingresso na rede. Então, aqui tem algumas professoras que vocês podem perceber que tem 2 anos de ingresso, porque entraram, por exemplo, ali a professora Maria Inês em 1998 na rede estadual e depois em 2002 também na rede municipal, né? E as horas semanais de atividade docente, então algumas com 40 horas e outras com 20 horas. Então, esse quadro, ele vai alterar, enfim, né, conforme as perguntas que o pesquisador estabelece na sociografia. Biomapa enigmático construído pela professora Maria Inês. Eu trouxe esse como exemplo para mostrar para vocês. Na minha pesquisa, eu optei por escanear esses mapas e deixar eles com os traços das próprias professoras. Também é possível fazer essa construção gráfica pelo computador, mas eu optei por deixar isso porque algumas professoras às vezes mostravam linhas mais trêmulas, então isso também foi uma análise que eu construí, né, junto com a análise das narrativas, essa forma como elas riscavam os seus percursos, né? E aí ele tem a legenda, então. As marcações de vermelho correspondem aos percursos de vida da professora Maria Inês. Então, desde o ano de 98, que foi quando ela iniciou na rede estadual, até o ano de 2019, que foi quando eu a escutei. E os percursos docentes foram marcados com a caneta azul. Como que funciona? A professora ela faz primeiro os pontinhos, né? Por exemplo, para os percursos de vidas, com a caneta vermelha, ela faz os pontos em cada uma dessas linhas que corresponde ao ano e à porcentagem. Primeiro ela marca todos os pontos e depois a gente pode dar uma régua, enfim, para ela marcar, traçar as linhas. Primeiro com a caneta vermelha, depois com a azul. E também precisa explicar que não tem problema se as linhas se cruzarem ou se sobreporem, porque algumas, né, ficam uma em cima da outra, outras se cruzam e se diferenciam completamente, algumas acompanham um ritmo um pouco parecido. Isso tudo a gente vai observar depois na análise, junto com as narrativas. Bom, e a entrevista reflexiva, então? Aqui, na minha entrevista reflexiva, eu tinha 5 perguntas, mas eu trouxe aqui 3, as 3 principais, assim, as 3 primeiras, só para mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Então, gostaria que você olhasse para o seu mapa e nos dissesse quais os motivos para os altos e baixos, tanto nos percursos de vida como nos percursos docentes. Essa, na verdade, é aquela pergunta que ela é mais padrão, que ela vai acontecer em seguida, né? A primeira professora, ela vai, ou entrevistada, enfim, vai responder a sociografia, em seguida vai fazer as marcações no mapa, e assim que concluir as marcações no mapa, a gente já introduz essa pergunta em que ela vai ter que narrar cada um desses pontos. É importante dizer também, que eu não falei antes, que durante essa marcação no mapa, é importante a gente deixar essa professora bem à vontade, né? Então, se ela preferir, de repente, ir para um outro ambiente. Enfim, também nessa primeira pergunta, às vezes aconteceu, né, uma professora que teve situações, ela disse, aqui eu marquei, sei lá, 30% de satisfação da minha vida pessoal, mas eu não gostaria de falar sobre o que aconteceu.
Então, a gente também precisa dar essa, né, tentar escutar e tentar fazer com que a professora fale, mas aquilo que ela se sente segura e que ela quer falar, né, sem também pressionar ou induzir essa narrativa. Depois da segunda pergunta, então, podemos considerar que a prática pedagógica pode sofrer modificações ao longo dos percursos da docência. Alguns marcadores temporais, legais e até mesmo pessoais podem emergir e determinar mudanças e ou reforçar convicções e práticas. Analisando os ritmos de seu mapa e os entrelaçamentos entre os eventos pessoais e profissionais, que aspectos lhe chamam a atenção e ou evocam memórias para refletir nesse momento? Então, aí, uma pergunta já mais voltada para os meus objetivos, né? Mais específica, assim. E a forma como que eu fiz essa pergunta nem sempre foi exatamente como ela estava escrita, né? Eu fui observando e criando um vínculo com essas professoras para fazer essa pergunta e também não intimidar. Isso é bem importante. E a terceira, então, observando as linhas de seus percursos docentes evidenciados no seu mapa, quais saberes da formação inicial, no caso da graduação, foram necessários de ser evocados para a atuação docente? Você poderia me descrever situações em que alguns desses saberes que você citou ficaram evidentes em suas atitudes docentes? Nessa pergunta também, algumas professoras já tinham citado algumas situações que elas viveram, pontuais, assim, que elas queriam citar. Por exemplo, uma agressão sofrida por um estudante, ou uma situação de muito estresse em casa ou no trabalho. E aí eu aproveitei e relembrei, então, na situação tal que você relatou, que saberes você acha que foi importante? Então, a gente também vai fazendo essas costuras para deixar uma narrativa fluir melhor e, ao mesmo tempo, perguntar aquilo que a gente precisa saber, né? Para garantir, enfim, a validade da nossa pesquisa. Depois tinham outras perguntas também um pouquinho mais específicas, mas mais ou menos nesse formato dessas que eu apresentei aqui. Agora eu trouxe para vocês as categorias que emergiram das narrativas e dos mapas. Então, a partir dos mapas das 10 professoras e das narrativas delas, eu fiz análise textual discursiva, né? E cheguei, então, em 5 categorias gerais e 11 subcategorias. E daí eu fui abordando, né, na minha dissertação, cada uma delas, trazendo aspectos tanto do mapa, da narrativa e também relacionando com a teoria que eu já tinha apresentado antes. É importante dizer que eu optei por apresentar os mapas num subcapítulo em que eu apresento essas professoras, a sociografia delas e também o mapa. E depois, quando eu faço análise das narrativas, eu vou apenas apresentando, retomando os percentuais. Eu não apresento todas as vezes o mapa de novo, né? Então, eu vou só fazendo essa retomada, assim. Em seguida, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma dessas análises para vocês compreenderem como que eu fiz essa conexão entre a informação do mapa e as narrativas. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, então. A professora Rafaela expressou insatisfação em relação ao seu primeiro ano de docência, vinculada a problemas com a turma e, mais especificamente, a um episódio com o educando. Então, esse trecho é da análise da primeira categoria geral e a segunda subcategoria ali sobre turma difícil. Aí eu apresento a narrativa dela. Ela diz assim: coloquei 30% nos percursos docentes porque foi um dos maiores desafios nesse meu primeiro ano. Eu tinha uma turma de terceiro ano extremamente atípica, poucos alunos alfabetizados, mas o pior era a questão comportamental mesmo. Eu fui agredida por um aluno esse ano também. Não tive nenhum tipo de apoio da escola quando eu quis fazer alguma coisa quanto a isso. Então, 2015 foi bem difícil. O aluno me puxou pelo cabelo, assim, eu nem consegui encostar nele nem nada. Eu só levantei, abri a porta e pedi para que ele saísse. Então, em seguida que eu apresento a narrativa, eu trago uma conexão com o mapa dela. A agressão sofrida, os problemas gerais de comportamento da turma e a falta de apoio da gestão da escola na situação vivenciada fizeram com que a professora atribuísse um valor baixo para sua satisfação nesse período. Já no ano seguinte, em 2016, com uma nova turma de estudantes, Rafaela atribuiu um aumento de 40 pontos percentuais em seu mapa, atingindo 70%.
Então, eu retomo lá o mapa dela, a qual período ela está se referindo, e faço essas conexões com os percentuais. Nesse caso, a própria professora já colocou o percentual ali, o quanto que ela tinha marcado. Mas nem todas fazem isso, então a gente precisa ir fazendo essa retomada. Aqui eu trouxe um outro exemplo em que eu já faço a conexão da narrativa com a teoria. A respeito do excesso de trabalho, Joana conta o quanto isso a impede de descansar, causando angústia, preocupação e afetando seu sono. Então, a narrativa. Quando eu estava com excesso de trabalho, eu acordava no meio da noite e começava. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não conseguia mais dormir. Aí eu comecei a levar um caderno para o quarto quando eu acordo, porque eu não conseguia mais dormir, porque eu tinha medo de esquecer no outro dia. Então, eu anoto. Daí, eu sei que depois que eu anotei, eu posso dormir, porque eu não vou esquecer, eu deixei anotado. Isso de tanto que trago para dentro da minha vida o que acontece lá. Refere-se à escola. Então, seu relato evidencia uma nítida influência das questões profissionais sobre a vida pessoal, visto que a saúde mental passa a ser afetada pela carga de trabalho. Eu dei uma suprimida aqui no texto para trazer para vocês, tá? O mesmo ocorre com Rafaela nos primeiros anos como professora, em que se sentia sufocada com a quantidade de trabalho. E ela diz: eu tinha a sensação de que eu não vivia, eu era uma máquina de dar aula. Aí, em seguida, eu já faço, então, essa análise vinculando com a teoria. Esses relatos enfatizam, além do entrelaçamento entre vida pessoal e profissional, a coisificação do trabalho docente, acompanhado da sobrecarga e da burocracia. Stecanella afirma que, de acordo com o pensamento freiriano, entre os significados associados ao substantivo feminino coisificação está a redução de alguém à condição de objeto. Ainda que Freire utilize o termo para problematizar a relação entre opressor e oprimido, é possível relacioná-lo à fala da professora Rafaela, que se percebia resumida a uma máquina de dar aula, tendo sua humanidade ignorada pelo sistema burocrático das instituições de ensino. Então, é importante que esse mapa e essa narrativa, eles conversem na análise e também conversem com a teoria, para que não fique solto, porque senão não faz sentido a gente construir o mapa, por exemplo, só as narrativas dariam conta. A nossa ideia é justamente fazer essas conexões e perceber quando realmente se aproximam as narrativas do mapa e quando se afastam, porque muitas vezes a professora faz uma marcação no mapa e a narrativa dela traz uma visão um pouco diferente. Então, isso também cabe ao nosso olhar no momento da análise. Bom, falei que eu ia ser breve, mas no fim acho que eu me estendi bastante. Tentei trazer um exemplo de sociografia, um exemplo do mapa e também um exemplo de entrevista reflexiva, mas eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição, né, o meu e-mail, caso vocês queiram algum tipo de material, queiram utilizar a metodologia, tenham dúvidas, enfim, podem me escrever, a gente conversa, né, estou disponível para passar esses materiais para vocês. Também aproveitem bastante a Prof. Nilda, afinal ela construiu, né, os mapas junto com o professor José Machado Paiva, então ela também pode ajudar bastante vocês a explicar melhor isso tudo que eu trouxe e também responder às dúvidas. Então, agradeço bastante pela possibilidade de conversar com vocês. Obrigada, Prof. Nilda, por essa oportunidade. Espero que a gente possa se encontrar, né, em um outro momento. Tchau, até breve.